Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar de eletrostática, aula número 14. Olha só o que a gente vai fazer. A gente vai pegar uma partícula que tem carga e massa e colocar num campo elétrico uniforme. Essa partícula vai ser submetida a dois campos, o campo elétrico e o campo gravitacional, e também a duas forças, a força elétrica e a força-peso. O que vai acontecer? Olha, esse assunto é muito importante, ó. Enem, vestibulares, faculdade, colégio. Vale a pena dar uma olhada nessa aula aqui, hein? Olha só. Não está inscrito no canal ainda? Pô, se inscreve agora, ativa o sininho, dá um like, faça um comentário, que ele é muito bem-vindo neste canal. Olha só, força elétrica e força-peso, professor, porque nós vamos ter as duas competindo aí então, né? Com certeza. E aí depende da posição do campo elétrico em relação ao campo gravitacional, nós vamos ter algumas relações diferentes entre força-peso e força elétrica. Como a partícula vai ser submetida à força elétrica e à força-peso também, essas duas forças vão gerar uma força resultante e a gente vai ter que saber calcular essa força resultante. Agora vamos lá ao primeiro caso. Eu peguei um campo elétrico que está na horizontal. Lembra que, no caso da força-peso, ela atua sempre atraindo a partícula para o centro da Terra. A gente vai colocar então sempre para baixo, tá? Força-peso. Agora olha só, lá em cima no desenho, vocês vejam que eu coloquei uma partícula, né? Uma carguinha Q, ó lá, ó. Essa carguinha Q, gente, ela tem uma certa massa. Então, bem importante que a gente entenda que ela tem carga e massa. E eu coloquei essa partícula lá no campo elétrico. Olha só, professor, se ela tem massa, então vai ter força-peso, né? Com certeza. Lembra que a força-peso é a massa vezes a gravidade. Professor, se for colocado num campo elétrico, ela vai ter uma força elétrica também. É verdade. Lembra que força elétrica é o campo elétrico multiplicado pela carga. Pois é. Agora, olha só, vamos colocar os vetores lá. Ó, o que acontece? Como a partícula é positiva, ela é atraída para o polo negativo, não é verdade? Então, nós vamos ter uma força elétrica que está no mesmo sentido e na mesma direção do campo elétrico. Também teremos a força-peso, e a força-peso atrai a carga, que tem massa também, né, para o centro da Terra. Então, está lá a força-peso, lá coloquei a força-peso. Vocês viram, são duas forças atuando aí. Prof, e a resultante? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos passar para o ladinho aqui, vamos desenhar um pouquinho maior, ó, a carguinha Q, estou colocando a carguinha Q aí, as duas forças que atuam sobre ela, ó, a força elétrica e a força-peso. Ó, elas estão a 90 graus nesse caso, concordam comigo? 90 graus uma da outra. Vocês vão dizer, prof, e a força resultante? Bom, a força resultante eu encontro da seguinte maneira, ó, como é que eu acho a força resultante? Aqui estaria a força resultante, né, que eu vou chamar de força R. Vocês vão dizer, isso me lembra muito trigonometria, né, professor? Exatamente, presta bem atenção, olha só. Eu vou desenhar um triângulo aqui, vou botar nas cores corretas, tá? Tá nas cores corretas, pegar a cor laranjinha aqui, olha só. Aqui estaria a força elétrica e aqui a força-peso a 90 graus uma da outra. Ó, força elétrica e força-peso. E a gente pode desenhar a força resultante como a hipotenusa desse triângulo. Vocês vão dizer, ô professor, isso está me lembrando uma coisa, hein? O que está te lembrando? Pitágoras. O nosso amigo Pitágoras. É verdade, né? Se a força resultante é a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu vou aplicar Pitágoras sim. Então, a resultante é a raiz quadrada de força elétrica ao quadrado somado com a força-peso ao quadrado. Aplica Pitágoras e tem a força resultante. Agora, não esquece, hein, tem uma coisa importante aí. A força resultante sempre é massa vezes a aceleração. Vou colocar aqui, ó, para a gente pegar bem a ideia. Aqui, ó, força resultante, ó, é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Então, eu posso ter uma conjunção aí de equações, hein? Inclusive pode até se calcular aí a aceleração, sim. Tem várias possibilidades de testes envolvendo esse tipo de configuração. Mas eu vou dizer para vocês, o teste que mais cai, envolve essa configuração que apareceu agora aí no vídeo. Tá? Essa configuração é que mais cai. Porque ela lembra muito o trabalho que o Millikan fez
para descobrir a carga elementar, a carga do elétron. Tá? Essa experiência do Millikan é bem importante, aparece muito em vários testes, em vários vestibulares, no Enem, e também aparece nas provas da faculdade, nas provas do colégio, tá? Então, muito cuidado aí. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha. O que acontece aí? A minha carga elétrica é colocada em um campo elétrico uniforme que é para cima agora, estão vendo? Veja bem, ó, olha só, lá em cima está o polo negativo, o polo negativo. Como a carguinha que eu coloquei é uma carga positiva, vocês vão dizer, positivo e negativo se atraem. Ele vai sofrer uma repulsão da placa positiva e uma atração da placa negativa. E nós vamos ter, então, aqui uma força elétrica que vai estar na direção e no sentido do campo elétrico também. Agora, olha só. Agora ela parece que está subindo, né? Mas lembra que ela também tem uma massa. É verdade, professor. Então, nós vamos ter aqui, ó, uma força que eu vou colocar para baixo, que é a força-peso. E agora nós vamos ter situações bem interessantes aqui. Olha só. Com relação à força resultante, como eu calculo, professor, a força resultante? Bom, se a força-peso for maior que a força elétrica, então seria peso menos a força elétrica. Isso quando a peso é maior que a força elétrica. Professor, e se a força elétrica for maior? Aí seria a força elétrica menos a força-peso. Essa seria a resultante, quando a força elétrica, então, é maior que a força-peso. Estou escrevendo tudo ali, ó. Show de bola. Prof, e se a força elétrica for igual à força-peso? Bom, aí nós podemos ter duas situações. Equilíbrio dinâmico, ou seja, a partícula vai estar em MRU, ou equilíbrio estático, a partícula vai estar parada, ou como a gente diz também na física, em repouso. Então, há uma situação aí em que a força elétrica pode ser igual à força-peso. E aí a resultante é zero, e se a resultante é zero, ou a partícula fica em MRU ou em repouso. Veja, por esse motivo é ela que mais aparece, não é verdade? Tem três possibilidades aí de verificação da força resultante, né? Então, realmente a gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de exercício aí. Agora, tem uma outra possibilidade ainda. Imagina só essa situação aí. Nesse caso, observa que o polo de cima é o polo positivo. Vamos dizer, verdade, lá em cima é o polo positivo. Tá? Então, a minha partículazinha positiva que eu coloquei ali, ela vai ter uma força elétrica de repulsão de cima para baixo. Por outro lado, lá embaixo está o polo negativo, então ela vai ter uma atração. Então, a força elétrica, ela muda o sentido, ela não é? Em relação a de cima lá, é para baixo. Ô, Doni, mas a força-peso também é para baixo. Eu digo, é verdade. Força-peso também é para baixo. Então, tu vai ter o quê? A força-peso e a força elétrica na mesma direção. Lembra, quando nós temos forças em sentidos opostos, a gente subtrai, que é o caso de cima ali. Agora, quando elas estão no mesmo sentido, a gente soma. Então, nesse caso, é mais tranquilo, me parece, né? Então, qual seria a força resultante aí? Seria a força elétrica somada com a força-peso. Não esquecendo que a força resultante é igual a massa vezes aceleração, que a força elétrica é igual a campo elétrico vezes a carga, e que a força-peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a gente pode ter essas três configurações aí. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tá? Vai ter uma aulinha depois com um exercício bem importante que vocês assistam, tá bom? A resolução de um exercício desse assunto para reforçar essa ideia, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e espero vocês na próxima aula, tá bom? Até lá! Grande abraço!